Bem, boa noite. Estamos começando aqui mais uma parte da UC de eletricidade, que é sobre... Hoje vamos falar sobre circuitos de corrente alternada. Muito bem. Como vocês viram comigo, eu tenho dois tipos de corrente. Vou fazer aqui um gráfico. Peraí, deixa eu ver isso aqui. Um gráfico. Gráfico aqui e aqui. Eu vou duplicar aqui. Como vocês viram comigo, eu tenho dois tipos de corrente. Eu vou ter a corrente contínua, onde ela vai ser produzida em relação ao tempo em segundos. E aqui a corrente em amperes. Dessa forma, ela não sofre variação. Por quê? Porque é um fornecimento contínuo de cargas e que não há nenhum tipo de interferência na sua produção. Isso eu estou recapitulando. Já a corrente alternada, e o tempo em segundos, ela é determinada através desse jeito. Eu tenho aqui a produção e ela passa pelo processo de quê? De ondulação. Opa, e contorno vermelho. Isso. Ela passa por esses tipos de ondulação. Por quê? Porque dentro da corrente contínua, na sua produção, eu tenho o que nós chamamos de ângulo de fase. Está aqui, fazer os tracejados. Eu tenho aqui o que nós chamamos de ângulos de fase, que é um ângulo que vem aqui, ó. Eu vou chamar de θ. Professor, o que é esse ângulo de fase? Como vocês sabem muito bem, a energia elétrica, e eu falo questão de corrente, é o quê? São cargas elétricas em movimento. Quando essas cargas elétricas estão em movimento, gera-se campo elétrico, representado pela letra E, e gera-se também campo magnético, representado pela letra B. Beleza. Então, se gera esses dois tipos de campo, e um campo interrelaciona com o outro. Muito bem. É através deste ângulo aqui, dessa determinação, que eu posso retificar o comprimento de onda dessa energia aqui, dessa corrente elétrica. O que é retificar? Retificar nada mais é do que ajustar. Por exemplo, se eu tenho uma função de onda, de uma produção de uma corrente desta forma, e eu vou colocar aqui em azul, vocês vejam a diferença. Roxo, melhor. Beleza. E eu produzo essa vermelha, o meu parâmetro é essa roxa aqui. O que significa? Que eu tenho que fazer o máximo possível para que a minha produção, que no caso aqui é a minha vermelha, se adeque ao máximo possível a essa roxa, se aproxime ao máximo possível. Por quê? Eu tenho que produzir corrente elétrica com qualidade. Porque se isso não for feito da maneira correta, eu posso queimar os meus circuitos, ou então deixá-los o quê? Inutilizados. Beleza. E por que isso aqui acontece? Isso acontece mais para quem trabalha na área de eletrônica, tá? Onde você vai usar filtros
digitais, que vão o quê? Fazer com que esta curva vermelha se adeque à curva considerada ideal, que aqui no nosso caso é a curva roxa, tá? Onde são usados capacitores, indutores e amplificadores operacionais. Pois muito bem. Então, como vocês estão vendo aqui, eu vou até aumentar um pouco o tamanho. A corrente alternada, ela é uma função de onda, onde ela tem o valor aqui de pico, que é o valor mais alto, e aqui é o valor de vale, que é o valor mais baixo, que é vale, e aqui é o valor de pico, ok? Valor de pico. Muito bem. Então, eu tenho uma oscilação, ok? Um período corresponde a um ponto de um determinado valor dessa onda até a outra, ok? Beleza. O que acontece? Os circuitos de corrente alternada, eles têm esse tipo de equação, onde o meu A é a minha amplitude, ou seja, é de um ponto a outro desta onda que está caminhando, o valor do meu seno desse ângulo. Aqui, esta letra aqui é o ômega, que é calculado da seguinte forma: 2πf, ou seja, depende da frequência. Isso aqui é a velocidade angular com que essa onda está sendo produzida, o meu t, e aqui o meu ângulo de fase, que interfere diretamente nos processos de retificação das minhas ondas produzidas. Pois muito bem. Os meus circuitos de corrente alternada, eles podem vir de 4 formas diferentes, tá? Em 4 estruturas. Mas, professor, aqui só tem 3. Sim, mas tem um circuito que abrange todos eles, tá ok? Sempre que tiver esse símbolo da tensão, é tensão de corrente alternada. Tensão alternada. Eu tenho um circuito do tipo R, onde eu só tenho uma resistência. Eu tenho apenas um circuito do tipo L, que eu tenho apenas uma indutância. E eu tenho um circuito do tipo C, que eu só tenho a capacitância. Pois muito bem. Analisando o circuito aqui R, de corrente alternada, olha o que eu vejo. Eu tenho aqui o gráfico da minha tensão e o gráfico da minha corrente. Perceba, os dois começam no ponto zero, atingem um valor máximo de tensão e decaem. Como vocês podem ver, os gráficos eles se interceptam em alguns pontos, onde a tensão e a corrente vão chegar ao mesmo valor. Por que que isso acontece? Porque minha corrente, nesse caso, ela é o quê? Variável, por causa da minha corrente alternada. Pois muito bem. E por quê? Porque também a minha resistência impede o fluxo livre de corrente. Neste aqui, no tipo L, eu tenho um gráfico que agora sim, a minha corrente começa abaixo de zero, em um valor negativo, e o valor do gráfico da minha tensão sai de um valor positivo e vai até o valor máximo aqui de 10. O que isso significa dizer? Significa dizer que a minha corrente, nesse caso, interfere muito mais no meu indutor do que no meu circuito de corrente R. Tanto que eles se tocam em alguns pontos, como vocês podem ver aqui, tocam em alguns pontos, mas a amplitude, ou seja, a diferença de uma onda para outra, é o quê? É bem maior, é mais gritante, ok? Pois muito bem. Já no último, como vocês percebem, a minha corrente sai de um ponto positivo e decresce, enquanto que a minha tensão chega a um valor bem mais alto e vai decrescendo. Perceba também que a variação nos gráficos aqui, nas amplitudes, de uma para outra, é o quê?
é muito grande. Diz, onde eu posso afirmar com certeza que, neste caso, a minha tensão interfere muito mais no gráfico do meu circuito do tipo C. Por quê? O meu capacitor, ele tem como finalidade armazenar cargas elétricas, enquanto que o meu indutor, ele tem como finalidade armazenar campo magnético. O trabalho ou energia armazenada por esses instrumentos, por esses dispositivos, é calculado da seguinte forma: a letra tal e L, em que Li quadrado dividido por 2 é a energia armazenada no indutor, e o meu tal de C, que é calculado por CV quadrado dividido por 2, é a energia armazenada pelo meu capacitor. Vejamos um exemplo aqui. Eu tenho um circuito do tipo RC, porque eu tenho uma resistência e eu tenho um capacitor. Veja, o meu resistor aqui, ele é de 1K. A minha tensão, 5 volts, com frequência de 5 Hz e um ângulo fasorial de fase, né, um ângulo de fase de 0 graus. E eu tenho um capacitor de 1 microfarad. Beleza. Então, o que que eu tenho aqui? Eu vou calcular o meu trabalho, ok? A minha energia que o meu capacitor vai armazenar. Como que eu faço? CV quadrado dividido por 2. A minha capacitância é de 1 vezes 10 a menos 6, que é de 1 farad. A minha tensão, 5 volts, então é 5 elevado ao quadrado, dividido por 2. Então, repito, a parte da capacitância é elevado a vezes 25, que é 5 ao quadrado, dividido por 2. E isso me dá 12,5 microjoule. Perceba, a tensão que está vindo para cá é muito semelhante ao valor do quê? Da energia que vai ser o quê? Acumulada. Se você mexer aqui na parte de notação científica, que é tirar essa parte da base 10 e escrever em notação científica, você vai ver que esse valor é muito aproximado. E você percebe que aqui a corrente que está vindo aqui, captada pelo voltímetro, né, é o quê? É essa, ela decresce e aumenta com o tempo, enquanto que o sinal do amperímetro aqui embaixo da corrente vai o quê? Se aproximando em alguns pontos da minha tensão, tá ok? Beleza. Aqui eu já tenho um circuito RLC, pois eu tenho um resistor, eu tenho um capacitor e eu tenho um indutor. Então, vejamos, como que eu calculo isso aqui? Eu calculo através do meu, o quê? Da minha impedância, indutância, perdão, que é de 1 vezes 10 a menos 6, pela minha corrente, que aqui no caso está a menos 152 ao quadrado, e o amperímetro já determinou, menos 152 vezes 10 a menos 6, que é micro, elevado ao quadrado, dividido por 2. Beleza. Então, aqui vai dar 10 a menos 6. Todo número elevado ao quadrado vai ser positivo. Então, deixa eu pegar a calculadora aqui. 152 ao quadrado. Vou pegar aqui, 152 elevado ao quadrado. Vai dar 23.104. 23.104. E 10 a menos 6 elevado ao quadrado é 10 a menos 12. E isso aqui você divide por 2. Quando você faz isso, pega 23.104 dividido por 2, vai dar 11.556. 11.556.
10 a menos 12 com 10 a menos 6 fica 10 a menos 18. Joules. Você pode deixar assim, ou você pode fazer dessa forma. Uma, duas, três, quatro, 5 casas. Então, daqui para cá, posso escrever 1,15 vezes 10 a quinta, vezes 10 a menos 18. Eu posso escrever 1,15. 10 a quinta menos 18 é 10 elevado a menos 13, porque a base é igual, eu só mexo nos expoentes. 5 menos 18, menos 13 joules. É isso que o meu indutor, nesse caso, vai armazenar. Beleza. Então, eu coloquei um amperímetro aqui nesse circuito, e como vocês podem ver, né, ele vai o quê? Diminuindo. Perceba, este valor se aproxima muito do que a corrente está indicando aqui neste gráfico, aqui nesse ponto, tá bom? Então, eu tenho um circuito dessa magnitude. E, refrisando, enquanto que o meu indutor serve para armazenar campo magnético, o meu capacitor, ele serve para quê? Armazenar energia através da tensão. Muito bem. Conceito de impedância. Um dos conceitos mais importantes dentro de circuitos de corrente alternada é o circuito da impedância. Vocês vão ver, pessoal, que existem outras formas de determinar impedância, tá? Mas isso requer uma matemática bem mais bruta. Mas aqui podemos fazer dessa forma. O que acontece? O que é impedância? Impedância é a resistência que o meu capacitor e o meu indutor possuem, ok? Neste caso, eu tenho um circuito do tipo Q, RL, porque eu tenho uma resistência e uma indutância. No B, eu tenho o quê? RC, eu tenho uma resistência com uma capacitância. Esses dois aqui, eu já tenho o quê? Circuito misto, é do tipo RLC. RLC, onde eu tenho resistência, indutância e capacitância ao mesmo tempo. Beleza. A impedância, pessoal, ela é calculada da seguinte forma: letra X, tá? E para o capacitor é menos J dividido por 2πfC, onde o meu F é a minha frequência, C é a minha capacitância e este J é o quê? É a raiz quadrada de menos um dos números complexos. Raiz quadrada de menos um. Beleza. Agora, a minha impedância indutiva, ela é determinada por 2π frequência pela minha o quê? Impedância, ok? Então, essas são as duas equações que nós temos, tá ok? Na literatura, às vezes, vem dessa forma, tá? Com um aqui. Por quê? Só se você... Esse aqui depende muito da literatura, mas aqui, no caso, tem um negativo e você tem que saber que isso aqui é um número o quê? Complexo, é um número imaginário. Muito bem. Vamos mais adiante. Conceito de fasores. Fasor é o ângulo de fase com que cada elemento dentro do circuito vai me apresentar. E isso aqui exige a parte de números complexos. Beleza. Fasor, pessoal, nada mais é do que uma ferramenta matemática onde que eu determino o ângulo com que as ondas de tensão ou corrente podem me gerar. Beleza? O que eu tenho? Eu tenho um ciclo trigonométrico, onde eu tenho 360 graus todo ele, que é representado por 2π, onde π é 180, tá? E quando eu divido ele em 4, eu tenho o quê? 360 dividido por 4 dá 90 graus. Então, daqui até aqui,
90 graus. Daqui até aqui, mais 90. Daqui até aqui, mais 90. Daqui até aqui, mais 90. O meu eixo X, nós consentimos que significa o eixo dos cossenos. E o eixo Y é o eixo dos senos. Professor, eu tenho que usar trigonometria, às vezes, dependendo do circuito que eu estou mexendo, que eu estou fazendo? Sim, vai ter que usar, tá? Mas no caso que nós vamos abordar aqui no questionário, tá? Não vai ser preciso fazer isso, ok? Beleza. Então, vamos aqui. Como vocês viram comigo, a corrente, ela tem esse o quê? Comportamento. Eu tenho um ponto de máximo, que é o de pico, e eu tenho aqui o meu ponto de vale, que é o meu ponto mínimo. Então, ela oscila dessa forma, ok? Quem tem mais familiaridade com números complexos, sabe que no meu circuito de corrente alternada, eu vou ter o quê? Ângulo de fase e amplitude. A amplitude é determinado pelo número real do número complexo ao quadrado, mais o número imaginário, porque vem com a letra J ao quadrado, tudo isso com extração da sua raiz quadrada, e o seu ângulo de fase é determinado por B dividido por A, que é o arco cuja tangente é igual a esse valor, tá ok? Onde é representado dessa forma, é essa abertura, tá bom? Pois muito bem. Eu vou fazer agora com vocês alguns exercícios da parte de corrente alternada. Quem quiser, copie aqui, por favor, tá? Ou tira um print quando vocês falarem certo, aí eu começo. Tem a frente e a corrente. Só que eu quero descobrir a atenção apenas no meu R1. E no circuito STEP, a corrente que passa no meu R1 precisa ser igual à corrente que passa no R2. Então, eu não tenho uma corrente. A corrente que passa aqui no meu ela vai ter a mesma que vai passar aqui 10 centímetros no circuito e vai ser a mesma que vai voltar para a minha fonte. Então, eu tenho uma única corrente circulando na minha malha aqui, que vai ter uma corrente leve com 3 você não aceita. Para a gente encontrar atenção apenas no resistor 1, qual a fórmula que a gente vai utilizar? A gente sabe que a tensão vai ser igual a resistência multiplicado pela corrente elétrica. Oi, alguém falou alguma coisa? Oi, alguém falou alguma coisa? Não, professor, pode começar aí. Pode Muito começar? barulho aí no Então, final beleza. aí. Então é o seguinte, pergunta a vocês. Esse circuito aqui é de que tipo? R, RC ou RL? Hein? RC. Muito bem. O que acontece? Para o meu circuito, eu tenho um tipo de quê? RC. Eu tenho aqui um nó, que eu vou chamar de A, e eu tenho um nó aqui chamado de B. Como o meu capacitor, ele armazena energia por meio da tensão, a minha tensão em A vai ter que ser igual à tensão que vai vir para o meu nó em B. Beleza. Esse aqui é o meu sistema de um circuito RC, como foi dito, ok? Como que eu faço nesse caso? Para mim achar a minha tensão que vai para o meu capacitor. Primeiro, eu venho, desconecto o meu capacitor e vou deixar em aberto aquilo lá.
Então, aqui vai ser 120. E aqui 80. Vou aterrar. Beleza. Então, aqui eu tenho 12. Aqui eu tenho 80. Aqui eu tenho 120. E aqui eu tenho 50. Beleza. Eu sei que quando meu capacitor aqui foi aberto, a minha corrente que vai fluir por aqui é zero, certo? Eu só vou ter corrente neste lado fechado. Beleza. Eu posso fazer aqui o quê? Eu posso utilizar parte disso aqui. Posso pensar que aqui é um V, vou chamar VA, que é o meu ponto em A, e eu posso fazer isso aqui. Vou aplicar a lei de Ohm nesse nó fechado. Então, fica 120i mais 80i e toca na menos 50 volts. E eu fecho em zero. Muito bem. Então, aqui fica 200i. E o 50 passa ao outro lado, o quê? Positivo. 50. Então, meu I é igual a 50 dividido por 200. Então, isso aqui vai ser o quê? 50 dividido por 200 vai dar 0,4? Isso. 0,25, um quarto. 0,25 amperes. Beleza. Então, eu achei o valor da minha corrente. Pois muito bem. Como a minha tensão aqui em A tem que ser a mesma que a B, eu utilizo o quê? A primeira lei de Ohm, onde eu sei que VA vai ser igual a VB. Certo? Beleza. Então, o meu VA, eu tenho a resistência aqui de 80 e a corrente que vai circular por 25. Então, VA é igual a RI. VA, o meu R é 80 e a minha corrente 0,25. Quando eu faço isso, meu VA é igual ao quê? 20 volts. Então, meu B também vai dar 20 volts. Muito bem. Então, eu quero aqui, neste caso, achar o quê? Achar a energia que vai para ser armazenada. Então, como que vem? Tal de C é igual a CV quadrado dividido por 2. Aqui, 200 milifarad é a mesma coisa que 200 dividido por 1000. Aqui
é 0,2. Beleza? É como se escrevesse 0,2 Farad. Beleza? Pois muito bem. Agora é só você jogar aqui. Também tal de ser é igual a 0,2 vezes o V que deu 20 em A dividido por 2. 400 aqui, né? Porque é 20 ao quadrado, dá 400 dividido por 2. 200. 200 vezes 0,2 dá 40 joules. Beleza. Aí pode vir no exercício da seguinte forma. Ele não quer atenção aqui nesse resistor. Ele quer nesse aqui, ó. Certo? Ele quer aqui. Se ele considerar que aqui esteja passando corrente, vamos supor, né, se o exercício considerar isso, como que você calcula a energia armazenada se fosse, no caso, o de 12? Você considera que a corrente que vai circular, se por acaso ele concordar que aqui tem um fio, vai fazer um curto-circuito, tá? Então, o que que você vai fazer? Fazer assim. Se aqui considerar que aqui tem um curto-circuito, então vai ser o quê? A minha nova tensão, vou chamar de V a linha, deixa eu apagar aqui. Se aqui for curto-circuitado, refile, mais uma vez, vai ser a minha resistência, que é 12, vezes a corrente que eu achei de 0,25. Isso aqui dá 3 volts, tá? Beleza. Então, eu uso agora a mesma equação para mim achar. Claro, repito, se fosse curto-circuitado. O meu C é 0,2, que é a minha capacitância. O meu 3 é elevado ao quadrado. E aqui eu vou dividir por 2. Então, fica 9 vezes 0,2 dividido por 2. Isso dá 0,9, tá? Então, aqui, 0,9 joules. Claro que se o capacitor fosse curto-circuitado, e aí ele teria que falar para você no exercício, tá? Então, se houvesse a seguinte questão, falasse assim, repito, no lugar do capacitor foi colocado um fio onde o resistor fosse curto-circuitado. Se depois fosse medida novamente a tensão aqui, quanto que daria se colocasse o capacitor? Com a energia aqui, no ponto B. Aí você vem, faz como se ele fosse todo curto-circuitado, tem uma corrente circulando por aqui que é 0,25, tá bom? Multiplica, acha 3 e joga na fórmula, tá? Da energia armazenada se tivesse o capacitor aqui, se ele não fosse arrancado, mas fosse curto-circuitado, tá ok? Quem quiser pode copiar e quem tiver dúvida pode me falar que eu estou aqui para ajudar, tá? Para nós fazermos um outro exercício. E professor, Pois não? toda vez que a gente for fazer a fórmula vai ser essa mesma? Sim. Você fala dessa da energia, né? É daqui do CB ao quadrado aqui. Sim, Toda sim, vez vai ser essa mesma? sim, toda vez. Ah, ah, Ok? legal, legal. Obrigado. Nada.
Ela vai ser igual a foto do... Vou colocar aqui a foto. Foi tudo pro Roberto Manche? Caramba, tem o que lá hoje? Eu acho que é carnaval. É, todo mundo foi pra lá. Hã? Uai, por que que você não foi? Ah, não acredito que ele falou isso. José? Quando vocês terminarem aí, pessoal, vocês me falem. O engraçado, é pela turma ser sua, você tinha que ter ido. Hein, professor? Professor Pois também. não. Deixa eu Pois te não, fazer uma pode falar, pergunta. Matheus. Sim, pois Quem, não. quem é o responsável para postar essa videoaula lá na plataforma? É o senhor ou é outra pessoa que é responsável É por ela? o Fabrício. É o Fabrício, né? Isso. É porque tem vezes que ele Mas demora a postar isso aí lá pra gente lá, é entendeu? porque hoje ele está em Anápolis, uma cidade aqui perto, fazendo uma aula inaugural. Mas aí eu peço para uma outra pessoa postar quando terminar aqui, tá ok? Ah, então no caso vai ser de hoje pra amanhã ainda postado isso ainda. Sim, vai ser Ah, postado, tá? tá ok então. Por nada. Mas é turma de segurança? Como é que é?
Pessoal, todos terminaram aí? Podemos prosseguir? Sim, professor, já terminamos. Já terminou? Então, beleza. Eu vou apagar isso aqui, tá? Agora, utilizando este circuito, eu vou calcular a resistência equivalente dele. Beleza? Como que eu vou fazer? Perceba, eu já descobri a energia que o meu capacitor vai ser acumulado. Então, eu vou determinar aqui o quê? As minhas resistências. Pois muito bem. Para o meu capacitor, a minha impedância ela é igual a menos J. E aí eu vou colocar até um pontinho aqui em cima para não confundir com Joule, que é unidade de energia. E aqui tudo isso dividido por 2 pi FC. Muito bem. O que que acontece? Eu vou falar e eu vou adequar. Pessoal, só mutem o microfone para mim, por favor, porque tá dando eco aqui para mim. Por gentileza. Obrigado. Eu vou falar que a minha frequência aqui, ela é de 60 Hz. Que é a frequência que nós utilizamos aqui no nosso país. Muito bem. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou ficar menos J dividido por 2 vezes π vezes 60 vezes 0,2. Beleza. Onde que eu vou fazer aqui? Peraí. Ai. Eu vou falar também que para facilitar as contas, ao invés do π ser 3,14, eu vou afirmar que o π vai ser igual a 3. Dependendo do exercício, pessoal, ele pode fazer isso, tá? Ou então ele informa 3,2 para você. Ou 3,14, ou 3. Mas o exercício, ele tem que te informar aqui a frequência e qual o número que ele quer que o π fique. Ok? Então, fica aqui. Impedância de XC vai ser igual a quê? Menos J dividido por 2 vezes 3 vezes 60 vezes 0,2. Muito bem. Então, fica 6 vezes 60. Deixa eu fazer aqui. 6 vezes 60 vezes 0,2. Isso vai me dar 72. Igual a menos J dividido por 72. O que que eu posso fazer? É a mesma coisa. Vocês concordam comigo que tem um 1 aqui em cima, pessoal? Sim ou não? Tem um 1 aqui em cima? Sim ou não? Concorda comigo? É a mesma coisa de eu fazer assim. É igual a menos 1. Que porcaria, gente. Agora que esse mouse me irrita. Vezes J dividido por 72. Beleza. Então, eu vou fazer o quê? A divisão de 1 dividido por 72.
Isso aqui vai dar Por que que negativo. teria menos 1 aí, professor? Como é que é? Eu não entendi. Por que que teria menos 1 aí? Dividido por 1? É isso que você quer dizer? Por que está dividido por 1? Isso. Porque aqui em cima, qual o número que eu tenho aqui sem ser o J? E todo número que multiplicado por ele dá ele mesmo. Ah, é mesmo, é 1, então. É o 1. Qualquer número que você multiplica por ele dá ele mesmo. Entendeu? Isso aqui você pode fazer sempre, tá? Quando você vir um número assim, você pode falar que é 1. Por exemplo, aqui, se eu colocar 1 aqui, 1 vezes menos J dá quanto? Menos J. Beleza? Eu te respondi? Respondeu. Valeu. Beleza. Por nada. Então, eu vou fazer assim, 1 dividido por 72 e vai me dar 0,013. Então, eu posso escrever assim, ó, menos 0,013 J ohm. Muito bem. Então, eu tenho isso aqui. Ok. O que acontece? Eu já achei isso aqui e vou fazer o quê? A minha impedância aqui. Você concorda comigo que esse 12 e essa impedância capacitiva aqui estão em série, sim ou não? Sim ou não? Sim, vai? Beleza. Sim. Então, como que eu faço? Eu venho e vou calcular desta forma. Esta impedância vai ser igual ao quê? A raiz quadrada do número 12, que é a minha resistência ali em cima ao quadrado, mais o valor deste número aqui ao quadrado, que é igual ao quê? Menos 0,013 ao quadrado. O J não entra aqui, porque é o número imaginário. E a raiz, ela tem que ser só com o número o quê? Real. Muito bem. Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Sim, Sim ou não? professor. Pois não. Voltando um pouquinho anteriormente aqui no resultado aqui, menos zero. Esse resultado Ah, aqui, ó, esse 0,13 aqui? aqui, é esse aí. No caso, você pegou menos 1 e dividiu por 72? Isso. Uhum. Tá? Para Ah, deixar aqui tá. em função de J, tá? Entendi. Eu posso fazer isso. Beleza. Aqui, pessoal, rapidamente. Veja só. Vocês concordam comigo que essa capacitância aqui, ela é muito pequena, sim ou não? De 0,2 aqui? Sim ou não? Sim. Sim, ela é muito pequena. Opa, ela é muito pequena. E vocês concordam comigo que a impedância, mesmo tendo um valor imaginário, que é o J, ela também é negativa e também é muito pequena, sim ou não? Sim? Concordam comigo que ela é muito, muito pequena? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Então, o que acontece? Como esse valor aqui é muito pequeno, ele vai tender a zero. Por quê? É 0,013. Se eu for elevar esse aqui ao quadrado, vai dar mais 0,0000, tá? E se eu somar com 12, que é 144, que é 12 elevado ao quadrado, e extrair da raiz, é a mesma coisa de eu escrever o quê? Raiz quadrada de 12 ao quadrado. Porque esse número muito pequeno, ele vai tender ao valor zero. Isso aqui vai me dar o quê? 12 ohms. Muito bem. Então, o meu circuito, ele vai ficar aqui, ó, desta forma. Como que eu calculo a minha resistência? Eu venho, retiro aqui a minha fonte
Opa, perdão. Eu retiro a minha fonte. O 120, como vai ter mais fio aqui, eu posso fazer desta forma. E aqui vai ser o 12 normal. Aqui eu vou só curto-circuitar. Deixa eu melhorar aqui, peraí. E aqui. Essa 12 ao quadrado que você cortou o expoente e a raiz? Isso aqui é quadrado, raiz quadrada, tá? Aí você cortou o expoente e a raiz e manteve o 12 ohms. Isso, é porque 12 é quadrado é 144. Raiz quadrada de 144 é 12, tá? Era isso que você estava querendo saber? Isso, isso. Beleza. Então aqui vai ser esse 12. Esse aqui vai ser o 120. Porque eu tirei a minha fonte e como está em fio, eu estiquei ela mais para baixo. E aqui vai estar o meu 80 ohms. Beleza. Então agora eu posso fazer o quê? As minhas resistências, minha resistência equivalente. Minha primeira resistência equivalente vai ser o quê? 120 em paralelo com 80. 120 vezes 80 dividido por 120 mais 80. Vou fazer aqui direto. 120 vezes 80 dá 9.600 dividido por 200. Vai dar 48. 48 ohm. Beleza. Então, meu circuito, ele vai ficar desta forma aqui, ó. Da resistência. Beleza. E aqui, dessa forma. E aqui. Beleza. Então, aqui vai ficar 12. E aqui vai ficar o 48. A resistência aqui está em série. Então, vai ser o quê? Apenas o somatório. Vai ser 48 mais 12. Mais 12. E isso vai dar 60 ohms. 60 ohms. Ah, professor, e se eu quiser saber a corrente que vai circular aqui ao todo disso? Já que se eu desconectei aqui e vier aqui agora e colocar a minha fonte de tensão, que é de 50, você utiliza a primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Então, você vai descobrir a corrente. A minha tensão é 50. A minha resistência, 60, que eu calculei. E aqui, meu I. Então, meu I vai ser 50 dividido por 60. Tá? Isso aqui, o meu I vai dar igual ao quê? 50 dividido por 60. Deixa eu ver aqui. Isso é 50 dividido por 60. Vai dar 0,83, tá? Aqui vai ser aproximadamente 0,83 amperes, tá bom? Essa
é a corrente que eu obteria nesse circuito. Aí vem a questão. E fala assim, mas professor, tudo bem, eu entendi aqui e tal. Perdão. Eu entendi aqui que neste caso aqui da minha impedância, só deu 12 porque esse valor aqui, da minha impedância aqui, é muito pequeno. Mas e se fosse um valor grande? Interfere totalmente. Se aqui, por exemplo, desse, vamos supor aqui um 4, né, aqui 4. Aí seria o quê? 12 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí seria 122 mais 16. Seria a raiz quadrada de 136. E aí você obteria a impedância aqui. Se você obteve a impedância aqui, joga aqui mesmo, tá? E faz a resistência equivalente e você acharia um outro valor de outra corrente, ok? Então, é isso, pessoal. Tudo depende do valor. Nesse caso aqui, como é um circuito RC, depende do valor da minha capacitância e também irá depender do meu valor da minha impedância, se fosse o caso do quê? Do indutância, perdão, se fosse um indutor. Alguém levantou a mão? Quem que ia falar aí? Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Rafael de Porto Velho. Sim, Professor, às vezes a gente parece que está entendendo muita coisa, só que tem gente que está muitos anos fora da escola, por sim, isso eu peço desculpa aí se a gente não está conseguindo acompanhar, tá? Mas, sim. assim, o interessante que eu gostaria de observar, apesar de saber a resposta, é que o 12 estava elevado ao quadrado sobre Uhum, raiz quadrada. sim, O expoente corta a radicensão, não é isso? sim. Ah, Uhum. tá. Obrigado. Por nada, é porque foi boa sua pergunta aqui. É porque é o seguinte: existem diversos tipos de operações matemáticas. Por exemplo, é, quando terminar aqui eu respondo, tá? Quando vocês terminarem de responder aí, eu falo aqui, tá? Terminar de copiar aí, eu respondo. Professor, Pois não. o que seria considerado um número pequeno para ser cortado aqui no caso? Todo número negativo? Não. Seria um número muito próximo de zero. Por exemplo, aqui no caso, se fosse 4, ele não poderia ser cortado. Você concorda comigo? No caso, se fosse menos 0,4 no caso. Aí, ele em relação a 12, ele ia fazer o quê? Pouca diferença. Porque, pensa aqui, pega o número aí, você tem calculadora aí? Não, estou sem no momento aqui. Depois você pega 0,4, como você disse, eleva ao quadrado, beleza? E aí você Vai dar pega aqui, 0,8. não, 0,016, quer 4 ver? vezes 4, 16. Isso, tá certo. 0,4. Deixa eu levar aqui, isso, 0,16. 0,16. Aí você pega esse número mais 144, que é 12 ao quadrado. Vai dar 144,16. Quando você extrai a raiz, dá aproximadamente 12. Tá vendo? Quando você extrai a raiz quadrada, dá aproximadamente 12. Agora, se você pegar um número, como se fosse assim, ó, 0, 0, 0, 0, 2. Você concorda que esse número, se você levar ao quadrado, ele vai dar um número muito, muito pequeno? Concordo. Em comparação com um número grande, esse número aqui é quase o quê? Zero. Entendeu? Entendeu? Entendi, entendi. Mas no caso, a pergunta que eu fiz é o seguinte: se for. Hum, Se for um pouco, tem um 0, aí vírgula 4 no caso, não tem outro sim. 0. Aí ele se torna pequeno ainda? Em relação, aí você tem que ver em relação a quê? Por exemplo, se fosse esse 12 aqui, é um número pequeno, certo? Mas Entendi. você pode fazer. Aqui no caso é porque tinha um outro zero após a vírgula, 0,013. Aí quando eu levo o quadrado, aí ele fica menor ainda do que ele já é, ok? É que no caso você falou que tivesse um número, a comparação número 4 ao quadrado, ele ia alterar Isso, sim, porque no caso 4 vezes 4 seria 16 no caso, né? isso, Aí você aham, teria que agregar no 12 aí. isso. Aí é por isso que eu falo, sempre depende do número da capacitância, que nem eu perguntei aqui de início. A capacitância aqui, ela é muito pequena, ela é 0,2. Agora, se fosse, por exemplo, 10, não, melhor, 100, faria diferença? 100 Faria. farad? Faria. Tudo depende do número que você está olhando no circuito, do elemento que você está tratando aqui, tá ok? Tá ok.
Beleza. Professor, Pois não. existe um aparelho para fazer a medição disso daí, mas como é que a gente vai assimilar fazendo os desenhos? Não entendi. Volta de novo, seu microfone falhou para mim aqui. Tá? Os aparelhos de medição de energia, Sim, como empregar nesses desenhos, mais ou menos? sim. Assim, No caso, você, tipo assim, é, a teoria e prática, né? sim, Ele está cada vez mais evoluindo para ficar complexo, né? Já tem uma fonte, já tem uma outra. Eu sei que tem que ter um positivo e negativo, sim, mas do amperímetro, uhum. do, da resistência, o Depende do que, aparelho. depende do que você vai medir. Por exemplo, o aparelho que você vai mais utilizar é o multímetro. Mas aqui, se você não tivesse multímetro e você quisesse achar a tensão aqui no caso, qual que era o aparelho que você ia usar? O voltímetro, correto? Seria o voltímetro. 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 Ah, e agora sim, por exemplo, nesse nó aqui eu quero descobrir a minha corrente que vai circular por aqui, certo? A corrente. Aí, no caso, você usaria o quê? Se não tivesse o multímetro, seria o quê? O amperímetro, correto? Era isso que você estava perguntando? Correto, professor. Obrigado pela dica. Por nada. E não se esqueçam, todas as vezes que for utilizar o voltímetro, você coloca em paralelo. E quando você for usar o amperímetro, você coloca em série, porque vem de corrente, tá ok? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Seguinte, uma outra coisa que eu quero tratar aqui rapidinho. Quando você for mexer na parte de associação de, de indutores ou sei lá o que seja, no caso aqui seria indutores e capacitores, nunca se esqueça. Quando for capacitor, quando, assim, ó, quer ver? Eu tenho que. Quando vocês terminarem aqui, eu respondo. Deixa eu tomar uma água aqui. Você tem mais outra web? Você tem outra web? Você tem outra web? Você tem outra web? Ah, quando vocês terminarem aí, vocês me falam.
Pessoal, todo mundo já terminou aqui? Todo mundo já terminou aí? Opa, aqui já. Já? Todo mundo já terminou? Ai, ai, ai. Bom, podemos continuar aqui? Todo mundo já terminou aqui? Todo mundo já terminou aqui, pessoal? Onde é que será que tá essas formigas, hein? Ah, que estranho. E aí, pessoal, podemos ir? Sim, Beleza, então vou apagar aqui. Isso aqui que eu vou falar para vocês vai ser muito útil na resolução de exercícios também. Apagar aqui. Pessoal, um ponto que é muito importante aqui. Quando vocês mexerem com a parte de associação, por exemplo, de indutores, por exemplo, tá? O que acontece? A associação de indutores, ela é a mesma de resistores, tá? Se você tiver assim, ó, um indutor aqui, aí tem um indutor aqui e um indutor aqui, e aqui é L1, L2, L3. O indutor, ele vai ter a mesma operação de equivalência de um resistor, tá? Se o indutor tiver assim, né, essa sequência, é só você somar, porque é a corrente que está passando por ele. O que influencia o indutor é a corrente, ok? Agora, se fosse aqui o caso de um capacitor, e aqui vem outro capacitor. Como que seria? Aqui C1
e aqui C2. A capacitância equivalente, nesse caso, ela é diferente. Se o meu indutor é equivalente à minha resistência, como se tivesse uma resistência aqui, outra aqui, o meu capacitor é diferente. Quando eles estão em série, é produto pela soma. C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. E se eles estão em paralelo? Você soma eles, ok? E se aqui fosse um indutor aqui e estivesse em paralelo com o outro? Produto pela soma, tá? Diferente. Aqui, como o capacitor está em série um com o outro, produto pela soma. E se fosse assim, paralelo? Se fosse assim, paralelo. E C1 e C2. Se estivesse assim, ó, C1 e aqui C2. É só você somar. A capacitância equivalente é C1 mais C2. Ok? C1 mais C2. Se fosse um indutor, nesse caso aqui, a indutância equivalente é L1 mais L2 mais L3. Porque é equivalente a um resistor. Mas, professor, e se tivesse assim, ó, indutor aqui, fechado em paralelo com outro indutor aqui. Aqui é L1 e aqui é L2. Aqui é equivalente, vai ser L1 vezes L2 dividido por L1 mais L2. L2. Beleza, só isso. Isso aqui ajuda a resolver muito exercício, tá ok? Bom, pessoal, deixa eu me fechar aqui, vou cortar a minha, parar a Mas minha para o vídeo gravação. gravou aí ou só foi para mim?